E temos um convidado especial na linha para conversar com a gente aqui em 91.1, ex-zagueiro da equipe do Vasco da Gama, Henrique. Fez aquele gol contra o Atlético Paranaense, qual torcedor do Cruz Maltino não lembra, gol de cabeça em São Januário. E está trabalhando com futebol e vai conversar sobre Vasco da Gama e muito mais aqui na Rádio Seu Esporte. Tudo certo, Henrique? Bom dia. Bom dia, agradeço a vocês novamente o convite, é sempre um prazer estar falando com todos os ouvintes e com vocês. Agora, lembramos do gol de cabeça que você teve em São Januário diante do Atlético Paranaense, disputa do Campeonato Brasileiro. Conta pra gente como é que foi aquele gol, como é que era aquele momento do Vasco da Gama. O Vasco depois passaria por momentos difíceis, como naquela época, acabou caindo inclusive na última temporada. Hoje o cenário é completamente diferente, mas como era naquela época? Uma época muito difícil, onde o Vasco não estava com uma condição financeira muito boa, decidiu montar um plantel priorizando a base, né? Então nós tínhamos muito jogador da base do elenco profissional e disputamos o Campeonato Brasileiro com uma mescla de experiência com juventude, mas mais juventude do que experiência. E sofremos ao longo do campeonato com a inexperiência da nossa equipe, de nossos atletas, dentro dos jogos, né? E isso trouxe uma dificuldade muito grande, porque foi um ano que, além das condições financeiras que não eram favoráveis, o nosso grupo não era qualificado como a altura do Vasco da Gama. Mas, enfim, a gente sabe que o futebol ele é dentro do campo, são 11 contra 11, e dentro das nossas limitações, nós conseguimos superar toda aquela deficiência que a gente tinha. E o Vasco conseguiu, nosso grupo, né, conseguiu se manter na primeira divisão no penúltimo jogo contra o Atlético Paranaense. O professor Joel Santana treinou muito a semana a bola parada e eu fui feliz em fazer o gol, aquela bola que o Petkovic bateu perfeita na minha cabeça. Agora, Henrique, ex-zagueiro do Vasco da Gama, 2004, o ano do Henrique no Cruz Maltino. Você falou sobre o grupo daquela época que talvez não tivesse peças à altura do Vasco da Gama. Aí agora eu te pergunto, utilizando seu poder de análise, hoje o grupo do Vasco da Gama tem peças que podem estar com a camisa do Vasco da Gama, que são qualificadas para estar no grupo do Cruz Maltino? Tem sim. Com todo respeito aos atletas que estão aí, são atletas campeões, tá? Tem vários atletas que já foram campeões nas suas equipes, tem uma estrela que é o Nenê, entendeu? Que carrega o Cruz Maltino, e tem jogadores de qualidade. Essa base aí é uma base muito boa para que no próximo ano, disputando uma Série A que eu tenho certeza que o Vasco vai subir, e mantendo o planejamento juntamente com a comissão técnica, o Jorginho vai trazer as peças fundamentais para a gente fazer um Brasileirão da Série A muito forte. Eu creio nesse projeto. O projeto ele tem que dar continuidade e não pode parar, porque o Vasco ano que vem, trazendo as peças fundamentais, já que o Jorginho conhece muito bem a equipe e a fragilidade dela, ele vai trazer para que isso acabe. E o Vasco torna-se um time capacitado para poder disputar título de igual para igual com os clubes que estão na frente hoje no Brasileirão. Agora, o Henrique, eu queria te perguntar o seguinte, né? Inclusive no nosso programa Cidade do Esporte Debate do dia de ontem foi levantado o tema sobre alguns atletas no Vasco da Gama que já têm mais de 30 anos, não teria tantas ambições assim quanto se tivesse um elenco com jogadores querendo aparecer. Principalmente os grandes destaques nesse finzinho agora de Campeonato Brasileiro tem sido a galera que está subindo. O caso do Douglas no meio de campo, o caso do Alan Cardoso. Queria que você comentasse sobre esse assunto, né? Chega para mais de 30 anos, muitos jogadores já não têm mais o que almejar na carreira. Se dentro de campo isso acaba interferindo ou não acaba interferindo, chega um momento que você cansa de viajar para Lucas do Rio Verde, para interior do Rio Grande do Norte. Como é que fica isso na cabeça dos jogadores, se você acredita que isso pode haver mesmo? Isso acontece. O pensamento do jogador muda. A gente, quando jogava, até brincava que ninguém queria jogar lá contra o Paysandu. Em Belém é muito longe a viagem, é muito desgastante. Não que o atleta leve isso para dentro de campo, mas ele carrega isso consigo na sua própria mente.
É claro que o desgaste ele é muito grande para essas viagens, jogar em Criciúma é longe, em Chapecó é longe, imagina em Lucas do Rio Verde, mais longe ainda. Então, o atleta acaba desgastando devido ao passar do tempo, aonde teve uma carreira de dificuldades para poder receber, os clubes não pagam em dia, problemas familiares, entendeu? São uma série de coisas que acaba interferindo no seu trabalho profissional, como qualquer outro trabalho. E o atleta sente um pouco, ele deixa um pouco, às vezes, o emocional superar toda aquela vontade que ele tem profissional. Então isso acontece, é natural do ser humano ter esse tipo de falha, mas não justifica o termo idade. Eu acho que nós temos exemplos aí, claro, Zé Roberto com 42 voando, são exceções, entendeu? Eu acho que o Jorginho está vendo isso, tem atletas que estão no banco que não tiveram um bom ano dentro do Vasco da Gama em termos de sequência. Esses atletas que estão em cima da idade com certeza serão trocados e o Jorginho já deve ter um banco de dados, análise de desempenho do Vasco, está ajudando nesse aspecto para que ano que vem venha um melhor e um mais novo e consequentemente abaixe essa taxa de idade, ou até ele consiga buscar, captar mais atletas na base para poder integrar o elenco profissional. Henrique, Mauro Santana, primeiramente bom dia, satisfação bom dia, falar Mauro. Com você, um forte abraço. Forte abraço. E eu queria saber de você sobre essa questão que envolve o Vasco da Gama na Série B, em que, para os torcedores, o discurso de que o importante é subir, não importa a colocação, esse é o principal objetivo, mas se isso na prática vale para os jogadores, você que atuou dentro das 4 linhas, sabe o peso e a responsabilidade que é jogar pelo Vasco da Gama, e justamente por ser o time de maior camisa, de maior tradição na Série B, se isso também não influencia e não pode ser um ponto negativo para os próprios jogadores, pressionados não somente em voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, mas voltar na condição de campeão. Eu acho que o Vasco tem que voltar na condição de campeão. Com todo respeito às outras equipes que estão disputando a Série B, não vejo ninguém acima do Vasco nesse momento. Por mais que o Atlético Goianiense esteja na frente, mas a grandeza do Vasco é muito maior. E o Vasco tem que sempre lutar por títulos. É claro que, não havendo mais possibilidades, a prioridade sempre será chegar e subir o time. Mas o Vasco tem totais condições. Esse pensamento não pode se encaixar neste momento, já que uma equipe que liderou o campeonato aí, quase 60%, 70% do campeonato, não pode agora entregar os pontos. A grandeza do Vasco é muito maior do que um simples acesso. A grandeza do Vasco, ela reflete a títulos, e é isso que ele tem sempre que buscar. Até é bom para a carreira do jogador, porque acesso no Vasco para uma Série B não significa muito. Mais um título para aqueles atletas que estão buscando um clube, uma outra alternativa de futebol, enfim, uma oportunidade nova na carreira, o título, ele traz um benefício até na hora de você poder acertar um contrato, já que os clubes brasileiros, eles estão diminuindo o salário dos jogadores, estão com dificuldade financeira para pagar, e o atleta que está em alto nível, ele ainda consegue manter a faixa salarial dele bem acima com o título. Agora, com acesso, vai ser apenas mais um, porque a obrigação do Vasco é sempre ganhar. Os clubes grandes têm a obrigação sempre de ganhar. Não adianta, ele vai ser sempre assim, a cobrança vai ser sempre grande da torcida, e eu concordo com esse aspecto de vitória. Tem que ser título. E deixa eu aproveitar também a tua participação para falar de Série A do Campeonato Brasileiro, porque em 2004, além de ter conseguido se livrar do fantasma do rebaixamento, o Vasco foi o que se chama de fiel da balança nas últimas rodadas da competição nacional. E nós temos aí uma briga ferrenha entre Flamengo e Palmeiras pela ponta de cima da tabela de classificação, brigando diretamente pelo título brasileiro. O Atlético Mineiro vem um pouco mais atrás com 4 pontos, mas ainda também com chance de título. E o próprio Atlético Mineiro enfrenta Palmeiras e Flamengo, mas existem outros clubes que também estão
no caminho desses 3, ou pelo menos dos 2 primeiros colocados. É o caso do Santos. Assim como o Vasco foi o fiel da balança, quem você acha que pode fazer a diferença nessa disputa entre Palmeiras e Flamengo e tirar pontos dos 2 clubes nesta reta final de Brasileirão? Olha, analisando pelaquela antiga corrida que existia do cavalo, dos cavalinhos, o que vem atrás, que é o Atlético Mineiro, ele tem menos pressão, tá? Então eu vejo uma grande chance do Atlético Mineiro chegar na final com o título. A pressão entre Flamengo e Palmeiras, ela é muito grande. Um olha para o outro. O Palmeiras de cima para baixo, o Flamengo de baixo para cima. O Flamengo não está preocupado com o Atlético. Ele só está preocupado nesse momento em poder passar o Palmeiras. E o Atlético vem ali, devagarzinho, comendo pelas beiradas, vai ter confrontos diretos, e nesses confrontos diretos é que ele vai decidir se ele vai ser o campeão ou não. Eu tenho certeza aí que, havendo um resultado positivo, o meu pensamento hoje, não por eu ser vascaíno, pelo contrário, eu vejo o Flamengo com uma excelente equipe, muito bem montado. Hoje eu olho o futebol, tá? Torço pro meu Vasco, mas eu olho o futebol, eu vejo o Atlético Mineiro com maiores condições do que o Palmeiras e o Flamengo. Agora, Henrique, zagueiro de 2004 do Vasco da Gama, conversando com a gente aqui na rádio do Seu Esporte. Henrique, você acabou de falar que é vascaíno, mas olha o futebol, né? Analisa o futebol. A gente tem uma possibilidade grande de termos 3 cariocas na Libertadores, de termos o Vasco da Gama conseguindo o acesso. Você mesmo falou que o Vasco tem que conseguir o acesso com o título. Podemos afirmar que o ano, essa temporada para o Rio de Janeiro, tem sido bom, tem sido positivo? O que você acha desse momento que os cariocas estão vivendo? Maravilhoso, maravilhoso. Com a ascensão do Botafogo, o excelente trabalho que o Jair está fazendo, tirando leite de pedra, tá maravilhoso. O Jair está conseguindo levantar o Botafogo, o Fluminense muito bem, também dentro das suas limitações ali, mantendo um nível de futebol coletivo muito bom. O Vasco lá em cima na Série B, um pé na Série A, entendeu? E o Flamengo disputando o título. Está sendo muito bom, e não podemos esquecer do nosso Volta Redonda, que subiu para a Série C, mais uma equipe aí que vem fortalecer o nosso futebol carioca. Hoje os dirigentes entenderam que o planejamento está acima de tudo, que tem que priorizar a base, tem que revelar jogadores, tem que fazer uma base forte, vender jogadores, enfim, poder, todo ano está surgindo 2 ou 3 promessas novas para que o futebol torne-se sustentável. E nós estamos fazendo um futebol forte, nós estamos fazendo um futebol coletivo, trouxeram treinadores de qualidade que entendem de futebol realmente, que querem vencer, e essa juventude que está vindo aí agora, de novos técnicos, essa nova safra, está fazendo muito bem ao nosso futebol, respeitando sempre os grandes treinadores, aqueles que conquistaram tudo. Isso aí a gente tira o chapéu, eles também fazem parte desse sucesso, só que agora a metodologia implantada pelos clubes e os próprios treinadores, principalmente aí do nosso futebol carioca, tem feito a diferença. O Macaé aí também, que conseguiu se segurar na Série C, né? Tá aí também, então isso só tem a nos fortalecer. Espero que o ano de 2017 seja um ano de muito mais vitória, muito mais títulos e acesso, e que o futebol carioca esteja sempre aí lutando pelos primeiros lugares do nosso futebol mundial, que é o estágio que nós devemos sempre ficar. Henrique, ex-zagueiro do Vasco da Gama, conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte. Henrique, queria agradecer a sua participação aqui em 91.1 no Rio de Janeiro, né? Foi um prazer bater um papo aqui na Rádio do Seu Esporte. Eu que agradeço a todos, estou sempre à disposição porque necessitar. Obrigado aos amigos da mesa e aos ouvintes. Um grande abraço. Henrique do Vasco falando.